Olá, alunos e alunas de filosofia moderna e filosofia contemporânea. Estamos falando do filósofo Immanuel Kant. Estamos lendo alguns pontos da sua análise provocativa e bastante singular e expressiva do núcleo da sua filosofia, como temos sustentado, o texto que é Ilustração. E agora gostaria de ler o último parágrafo referente a essas reflexões kantianas, onde ele está desafiando o ser humano a pensar por si mesmo, a assumir o seu papel de senhor da sua razão, de conferir ao seu exercício racional uma autonomia, de tirar a sua dinâmica de ação de inteligência do controle alheio, não se permitir ser controlado por uma instância de poder, seja política, religiosa, seja do sacerdote ou do soberano, para que a sua razão funcione. Então Kant quer colocar o ser humano diante de si mesmo e dizer: saia dessa covardia de ausência de uma postura para refletir por você mesmo a realidade e entre nessa dinâmica do seu compromisso e responsabilidade de refletir por si mesmo. E aí ele diz, aqui nesse último parágrafo que lerei, o seguinte: é, pois, difícil para cada pessoa em particular conseguir sair dessa incapacidade, convertida quase em uma segunda natureza. Isso lhe provoca aflição e a pessoa se sente realmente incapaz de servir-se de sua própria razão, pelo hábito de não ter agido assim, pela força da cultura impeditiva, às vezes, dessa possibilidade de exercício autônomo de razão, porque nunca se lhe permitiu tentar essa aventura. E Kant está bastante cônscio de que o iluminismo foi uma porta extraordinária para a inteligência humana nesse sentido. A filosofia iluminista foi uma filosofia propiciadora de uma nova dinâmica de pensar no mundo europeu contemporâneo, mais especificamente no contexto do século XVIII, tirando a razão de um envolvimento religioso e político típico do antigo regime, poderíamos falar assim, daquele velho mundo medieval, da monarquia absolutista e todos os valores culturais que estavam ali, dessa Europa tida como cristã, e todo o significado de impossibilidade de exercício de liberdade para a razão ser o que ela deve ser por vocação, uma força de ação presente no ser humano que não deve estar sob o controle de uma força que lhe é exterior, mas ela deve estar dentro de uma atmosfera de plena possibilidade do seu exercício de ser livre. E cada ser humano deve se aproveitar dessa possibilidade e deve ter consciência desse seu direito e deve assumir com responsabilidade e ousadia essa condição e avançar no seu exercício intelectual e no seu exercício de razão. Um ponto importante na filosofia kantiana é a sua ética. A ética kantiana é uma ética que está aí no rol das grandes manifestações do pensamento ético do mundo ocidental. O mundo ocidental viu a construção de muitos modelos de percepção ética e a ética de Kant é uma das manifestações desse tipo de ação de pensamento. A filosofia moral de Kant é uma filosofia bastante consistente, estabelecida com critérios profundos de rigor lógico e de análise racional. É uma ética iluminista, por excelência, porque ela tem na razão o seu fundamento e possibilidade de ser. Muito bem, então há uma declaração de Kant importante em relação à ética, a liberdade e a condição da lei moral. Não pode existir ética ou lei moral sem que o agente que produz essa ética, que produz essa lei moral, tenha liberdade para fazê-lo. Se há algum tipo de coação sobre o indivíduo, sobre o ser humano no exercício da sua ação ética e moral, da sua ação comportamental,
não temos aí um cenário que possa legitimar essa ação ética, porque o indivíduo não agiu dentro da sua liberdade, da sua possibilidade de agir, independentemente da questão de uma coercitividade externa. Lembre-se que a ética, ou que a filosofia kantiana, melhor dizendo, tem na razão e na liberdade o fundamento básico para se pensar uma condição antropológica, para se pensar a condição humana na vida social, na vida cultural, dentro de um universo civilizatório. Então, a liberdade é a condição da lei moral para que haja efetivamente ética e que ela seja uma ética respeitável e aceitável. É preciso que esse ser humano esteja livre para fazer essas decisões e livre para fazer as suas escolhas. A moral para Kant se fundamenta na autonomia da razão. Razão essa que é a característica universal dos seres humanos. A razão universaliza essa condição humana. É ela que deve construir efetivamente a possibilidade do humano criar um espaço civilizatório marcado por justiça, por solidariedade, por valores que sejam virtuosos para uma dinâmica de vida social. Fora da razão, não haveria essa possibilidade, porque ela é o que define o humano e ela é o que pode, de fato, organizar o espaço da vida social. Kant não está mais colocando Deus nessa possibilidade. Ele nem acha que é possível ao exercício racional humano alcançar uma definição lógica sobre a existência de Deus. Deus estará deslocado no pensamento kantiano para a dinâmica do pensamento prático, do pensamento da moralidade de alguma maneira, como uma força inspiradora de moralidade. Mas mesmo a definição dos valores morais e das perspectivas éticas em Kant é um processo que se dá não por via da religião, mas por via da força e da presença da razão autônoma. Então a moral se fundamenta na autonomia da razão. Razão essa que é a característica universal dos seres humanos. Ele nega as éticas que são colocadas como uma força que vem do exterior. Uma ética não vem da religião, a ética não vem organizada dentro de um critério de ideal de revelação. A ética tem que vir dessa própria ação da inteligência humana. É a razão por excelência no seu exercício de compreensão do certo e do errado, do bem e do mal, na avaliação da vida, é que deve definir os parâmetros e os vetores da ética. E essa ética será quase que uma ética universal, porque onde a razão se exercitar, efetivamente, ela poderá chegar a uma conclusão que seja uma conclusão atemporal, que seja uma conclusão que não dependa das circunstâncias históricas, porque o exercício racional estabeleceu o que é realmente verdadeiro, o que é falso, o que é certo, o que é errado, em qualquer que seja o contexto da vivência humana. Kant vai propor a ideia de um imperativo categórico nesse sentido, a expressão por ele usada. A dinâmica da ética tem que ser pensada a partir dessa perspectiva. E esse imperativo categórico diz: age de tal forma que o princípio moral de tua ação possa tornar-se uma lei universal. Então, essa é uma ética que é uma ética do dever. Você deve fazer, você fará o que deve fazer, guiado pelo exercício da razão. Não tem uma alternativa fora da razão. A razão vai determinar exatamente aquilo que deve ser feito. E o que deve ser feito não poderá ser ignorado. Então é uma ética que não comporta uma possibilidade de ter um situacionismo que vai definir o seu sentido e a sua possibilidade e razão de agir. A ética do dever é o dever de agir de acordo com os ditames do exercício racional. Essa é a ética de Kant. Kant, esse pensador tão singular, preciso e importante do contexto da modernidade e da herança mais fundamental do iluminismo.